Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu proponho uma reflexão para nós, pensando nesse ano que passou, 2020, pensando nessa situação de pandemia em que a gente se viu nos últimos meses, que foi uma situação nova para a maioria de nós, que nunca tínhamos vivido algo nesse sentido no nosso país, no nosso mundo. E eu proponho da gente refletir um pouquinho sobre os efeitos que a pandemia causou em nós. E pensei em dois aspectos assim que eu percebo, nas falas com as pessoas, nos diálogos. Eu percebo duas coisas, dois movimentos que aconteceram como consequência, da gente ficar mais em casa, de muita gente ter ficado em isolamento durante algum tempo, ou todo o tempo da pandemia, enfim. Um dos movimentos é o movimento de aproximação familiar, Então, como o pessoal acabou ficando muito em casa, as crianças não foram para a escola, os pais e as mães, alguns trabalharam de casa, ou outros, infelizmente, até perderam os empregos e acabaram ficando em casa e tiveram, às vezes, que se reinventar e se virar nos 30, Com isso, a gente teve uma aproximação dessas pessoas. E para algumas pessoas essa aproximação foi muito boa e para outras foi um desafio bem grande, Permanecer com as crianças em casa e com toda a energia que elas têm e não tendo aonde gastar, muitas vezes em casa acabava faltando tempo, criatividade e disposição para se queimar essa energia. Então, para algumas pessoas foi muito bom, foi muito gostoso. Eu vejo alguns comentários de gente que fala que foi delícia, assim. Não que tenha sido bom 100% do tempo, Mas que foi importante para reaproximar, para estreitar laços, para se reconectar. Às vezes pais e filhos que estavam bem distantes, ou outros familiares, Esse foi um dos movimentos que eu percebi nas conversas. E um outro movimento foi um movimento de introspecção, Como assim? Um movimento de olhar mais para si. Isso também eu percebi nos comentários de algumas pessoas. Como a gente muita gente ficou isolada, ficou em casa, se afastou de muita gente por necessidade. Quando a gente se isola, a gente tem uma tendência, a olhar um pouquinho mais para si, começar a olhar um pouco mais para os próprios comportamentos, para as próprias emoções, o que pode ser muito bom, principalmente se a gente conta com apoio, porque essa caminhada ela é dura, ela é difícil. Quando a gente começa a olhar para si, enxergar tudo que a gente tem de recurso e enxergar coisas boas e positivas e fortalezas, e enxergar também falhas e coisas negativas e dificuldades, é um caminhar difícil mesmo, não é fácil. E quando a gente pode contar com algum tipo de apoio, essa caminhada fica mais fácil. E esse apoio pode vir de vários lados, de vários lugares. Pode ser um apoio profissional, de um psicólogo, pode ser um apoio familiar, pode ser um apoio de um amigo ou de uma amiga, Mesmo que
virtual. Acho que em 2020 o canal virtual se mostrou ainda mais presente, né, e potente. A gente já vinha de um caminhar assim do virtual, se fazendo muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, mas de um ano para cá isso ficou ainda mais forte por necessidade, né? Porque era o que tinha pra gente. Porque ou era isso, ou a gente acabava adoecendo no isolamento, né? Então a minha proposta de reflexão para hoje são nesses dois aspectos que acho que ficam com toda essa situação que a gente viveu e ainda está vivendo, né? Não sabemos ainda por quanto tempo isso ainda vai se prolongar, esperamos que pouco, né? Torcemos para que acabe logo, mas ainda não temos uma previsão. Da gente começar a observar e pensar nessas relações que se reaproximaram dentro de casa. Como que ficaram as suas relações? Com quem você mora? Se você mora com companheiro, com companheira, esposo, esposa, com filhos, se você mora com pai, mãe, se você mora com sogro, com sogra, com netos, né? Com quem você mora? Como que ficou nesse último ano, nesses últimos tempos, assim, como que tem andado essa relação? Se aproximar, ficar mais tempo junto, foi mais prazeroso do que difícil ou foi mais difícil do que prazeroso? E quais são os aspectos que influenciam nisso? Se foi prazeroso, por que foi prazeroso? Nossa, o que a gente fez que melhorou essa relação, né? E se foi difícil, se foi um desafio, está sendo um desafio, puxa vida, o que está acontecendo nessa relação que está tornando ela tão desafiante, tão desafiadora e às vezes tão difícil, né? Seja em qual relação for. Essa é uma reflexão para a gente fazer. Porque eu penso que é interessante a gente tirar dessas situações algo que possa nos servir de combustível para continuar a caminhada, né? E combustível para continuar a caminhada eu vejo como tentativa de melhora de si mesmo, de evolução, não é assim? A gente não caminha para frente pensando em ser melhor, pensando em ser melhor para si, em ser melhor para o outro, pelo menos essa é a ideia. Então, pensar nessas relações, qual que é a sua parte que está fazendo com que essas relações se tornem muito boas ou muito desgastantes? E qual é a parte do outro? Será que tem possibilidade de conversa aí, de diálogo, né? Com as crianças, com os adolescentes. Eu vejo muitos desafios com adolescentes dentro de casa. Como que se estabelece esses diálogos com eles? Essa é uma reflexão a se fazer. E a outra reflexão que acaba sendo complementar em conjunto, né? Não tem jeito, é essa de introspecção, de começar a olhar para si. Então, quando a gente começa a olhar para as nossas relações, a gente também acaba olhando para si, né? A gente acaba olhando também, como eu propus agora há pouco, qual é a minha parte nisso. E com isso eu começo também a avaliar o meu comportamento, as minhas emoções, os meus sentimentos, que é o que faz com que a gente tenha capacidade e tenha condições de fazer algum tipo de mudança na nossa vida. Então essa é a proposta de hoje. Conversem entre si, né? Não deixem de trocar essas experiências entre vocês, nos grupos,
esses companheiros aí de jornada, que mesmo que estando virtualmente presentes, podem sim se fazer presentes na nossa vida. Então conversem entre si, compartilhem, troquem esse tipo de experiência, que isso é muito rico, isso ajuda muito a gente a se fortalecer. Às vezes a experiência de um se espelha na nossa, e por isso que o grupo tem tanta potência, né? Então essa é a proposta, espero que vocês façam bons diálogos sobre isso, bons pensamentos e que gere bons frutos para depois, certo? Um beijo para todos e até a próxima.